Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um pouco diferente, na verdade, bastante diferente. Ah, eu acho que como de costume não, na verdade vocês estão acostumados a ver a interface do meu Photoshop, mas exatamente essa é a novidade que eu quero trazer para vocês, tá? Esse site aqui chamado Photopea ou Photopea, não sei, ah, que ele, cara, é basicamente um Photoshop online, tá legal? E eu vou mostrar para vocês que é possível fazer uma arte, tá? Bastante profissional, bastante bastante bonita mesmo, uma arte muito boa que dá para você trabalhar aqui dentro sem precisar baixar o Photoshop. Eu sei que tem algumas pessoas que têm um computador relativamente baixo, ou talvez algumas pessoas que não têm condições de bancar o plano do Photoshop. Então, essa daqui pode ser uma alternativa para você estar trabalhando, tá legal? Então, eu vou mostrar o passo a passo de uma arte, tá? É uma arte feita para Red Bull. E então vamos pro vídeo, vamos lá, sem mais enrolação. Vocês vão perceber que a interface dele aqui, de início já se parece um pouco com o Photoshop, né? Quando você abre o Photoshop pela primeira vez, ele tem algumas dessas coisas aqui, como novo projeto, abrir do computador, modelos, etc. Né? Essa partezinha aqui tem lá no Photoshop, isso aqui também tem, tá? Só não tem essas coisas aqui. Essa é onde eu tô passando o mouse agora. Então, para a gente abrir um arquivo, é a mesma coisa. A gente vem aqui em arquivo, novo, e ele vai nos dar as possibilidades. Inclusive, ele já dá até aqui, ó. Antes de falar dessa parte aqui, vamos ver essas daqui. Ele já nos dá algumas coisas pré-prontas, né? Algumas coisas que você já pode trabalhar em cima, né? Alguns slides, algumas apresentações aqui, tá? Eu achei isso aqui bastante interessante, tá? Mas voltando para cá, para essa parte mais técnica aqui, a gente encontra exatamente isso no Photoshop. Eu quero fazer um alerta aqui. Eu não vou fazer um vídeo mostrando ferramenta por ferramenta e mostrando os comparativos. Eu vou ensinar basicamente a você fazer a arte, tá? Porque eu acredito que você já conheça, já tem um entendimento um pouco, né, do Photoshop. Ou se você acompanha aqui o canal, você já entende um pouco de Photoshop, tá legal? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. De costume no Photoshop, eu geralmente boto um arquivo 2000 por 2000, né? Para trabalhar os tamanhos grandes, etc. Eu já expliquei isso nas outras aulas, mas aqui eu vou colocar 1080 por 1080, que é o tamanho padrão das redes sociais, né? Ou, sendo mais específico, do Instagram. DPI 72.000, absurdo, né? Eu vou colocar em 300, que já está mais que suficiente. E aqui, se você quiser nomear o projeto, né, você pode colocar, eu vou colocar aqui arte para Red Bull. Legal? Eu vou aqui em criar. E ele já de cara já nos mostra aqui a interface dele. Assim, qualquer aparência é mera coincidência, tá legal? Inclusive, os atalhos são os mesmos, que eu achei incrível, tá legal? Agora, provavelmente quando você acessar o seu, ele não vai estar com as bordas todas preenchidas, porque é só você pressionar F11 aí no seu teclado, tá legal? Que ele vai ou diminuir, clicando F11 novamente, ele vai aumentar a tela dele, preencher toda a tela do seu computador, tá legal? Então, aqui está a ferramenta, a barra de ferramentas, né, que é idêntica ao Photoshop, é aqui que eu não vou me adentrar muito, tá? E aqui também tem as mesmas configurações, tá? Do Photoshop. Aqui tem algumas coisas que você já pode acessar direto, que eu acredito que seja o Freepik, o Twitter e o Facebook. Então, essa parte aqui é exatamente igual, e este trecho aqui também, né? Tem algumas ferramentas auxiliares. Então, para fazer a nossa arte, o que é que eu resolvi, né? Por onde é que a gente vai começar? Como de costume, eu vou criar um background, tá legal? Então, eu venho aqui na ferramenta de retângulo, tá? Eu vou criar um background. Vou clicar, segurar e arrastar, e a gente já cria o background, tá? E ele já adiciona aqui nas nossas camadas, tá legal? Porém, a cor desse background é que eu vou mudar. E aí, o que é que eu posso fazer? Vou vir aqui
dar 2 cliques nesse quadradinho e vou procurar uma tonalidade de azul. Legal? Um azul nesse tom aqui. Aceitar. E aí já foi. Vou criar mais uma nova camada aqui, vindo nessa pastinha aqui, e aí já crio uma nova camada. Vou na ferramenta de pincel, e a tecla de atalho também é a letra B, tá? Opa, deu um bug aqui. Misericórdia, pelo amor de Deus. Bom, nessa parte aí eu queria me justificar. Na verdade, o bug estava aparecendo só para mim. Depois, quando eu vim editar o vídeo, eu percebi que ele não estava aparecendo para vocês, então não fazia diferença nenhuma eu falar ou eu não falar que estava tendo bug, tá? Mas basicamente ele estava travando no ponteiro do pincel e estava deixando várias bolas assim, várias marcas, entendeu? Para mim estava aparecendo isso, para vocês não sei o que aconteceu na hora, tá? Quando eu fiz os testes antes, estava normal, mas depois que eu comecei a gravar, aconteceu isso na minha visão. Na visão de vocês não aconteceu nada. Tá? Então provavelmente ao longo do vídeo eu vou continuar falando, olha, tá bugando, mas para vocês não mudou em nada, tá? Então segue a aula aqui que tá com bastante dica legal. Então, pessoal, vou continuar aqui com a ferramenta de pincel, tá? Inclusive a tecla de atalho é a mesma, tá? Tecla de atalho, por exemplo, se eu tiver aqui na ferramenta de mover, tá? Inclusive, ó, se eu fizer alguma coisa errada aqui e dar o Ctrl Z, ele vai voltar normalmente, tá? E aí, se eu quiser acessar o pincel, a tecla de atalho é a B, a mesma tecla de atalho do Photoshop. Tá legal? E aí, qual vai ser a cor? A seleção de cor aqui é a mesma coisa, tá? Não tem nada muito de novo. A gente vem aqui nessas opções e escolhe a cor. Eu vou escolher esse azul um pouco mais claro, tá? Para a gente estar colocando o nosso background. Vou aceitar aqui. Na verdade, eu não sei nem. E sim, inclusive, para você aumentar, é a mesma coisa no Photoshop. É só pressionar Alt, clicar com o botão direito do mouse, segurar e arrastar. Ele vai ou aumentar ou diminuir. Legal? Eu vou aumentar aqui e vou dar. Assim, tem que selecionar a camada. E vou dar um clique aqui. Pronto. Você vai ver que ele está um pouco sólido. Na verdade, ele está muito sólido. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z, clicar com o botão direito do mouse e reduzir a dureza dele. Mesma coisa do Photoshop, tá? Então, tá bom, já chega. Eu não vou ficar falando isso o vídeo inteiro, que ele é a mesma coisa do Photoshop. Vocês já perceberam isso? Então, eu vou dar um clique aqui agora. Ele já me fez esse efeito aqui de degradê. Legal? E você pode também fazer aqui nessa opção aqui, cadê? Aqui, preencher com gradiente, né? Aí você pode fazer, ou mapa de gradiente, né? Você pode fazer um degradê aqui. Feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá na nossa pasta, tá? Onde está os materiais de trabalho que eu vou disponibilizar para vocês lá no meu canal do Telegram. Inclusive, se vocês não tiverem seguido o meu canal do Telegram, eu recomendo que sigam, porque todo o material de aula eu vou colocar lá, tá legal? Eu não vou colocar aqui na descrição do vídeo, vou colocar lá no meu Telegram. Feito isso, arrastado ele para cá, né? Trazendo ele para cá, o nosso produto, né? Que nós vamos trabalhar aqui. Vamos clicar em confirmar, para confirmar mesmo que ele vai ficar aqui. Vamos dar um Ctrl T nele. Aliás, quando a gente clica Ctrl T no navegador, ele vai para outra aba. Então a gente pressiona F11 para ele preencher toda a tela e dá um Ctrl T. E aí ele seleciona, tá? Da mesma forma, no Photoshop, só você clicar, segurar e arrastar que ele vai dimensionar. E aqui, essa parte aqui eu achei bem interessante, eu queria mostrar para vocês, tá? Eu gosto muito de utilizar as ferramentas de seleção, né, do Photoshop. Eu acho que nos últimos anos as ferramentas de seleção do Photoshop elas têm evoluído bastante, tá? E aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui em selecionar e vou em remover BG. E olha só como é eficaz a ferramenta aqui. Perfeito.
simplesmente perfeito, ele recortou tudo certinho. Olha só, talvez alguns erros aqui em cima, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Talvez alguns erros aqui em cima, mas aí a gente pode vir recuperando, né? Com o nosso pincel. Olha só, porque eu deixei ele na tela reduzida, né? Porque na tela grande eu não sei porque o que estava acontecendo, estava dando esse bug. Mas enfim. E aí a gente pode vir aqui, dar um Ctrl Z aqui, selecionar o branco, e a gente pode vir aqui, ó. Aliás, deixar no preto, né? A gente pode vir aqui devolvendo um pouco do que ele pegou, né? Dá um clique aqui, segura Alt, trazer, olha. E aí ele vem dando essa devolução meio reta. Se você achar que passou demais, dá um Ctrl Z e vem, ó, devolvendo aos poucos. Perfeito. Muito bom. Vamos pegar nossa ferramenta de detalhe V aqui. Segurando espaço você consegue andar por toda a aba aqui. Tá legal? Show de bola então? O que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu só organizar aqui. Que eu acho muito importante que vocês organizem o trabalho de vocês, né, para não ficar tudo bagunçado. E aí, caso vocês tiverem que fazer alguma alteração, fica muito mais fácil de vocês acharem as pastas que estão cada coisa. E aqui eu vou colocar como BG, tá? Inclusive, o processo de colocar nas pastas é o mesmo do Photoshop. Eu já prometi parar de falar sobre isso, mas não dá. É impossível. Legal? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou arrastar nosso objeto aqui para baixo, tá? Vou dar um Ctrl T e aí de novo ele vai abrir outra camada. Quando a gente usa ele no navegador e a gente pressiona Ctrl T, ele vai abrir outra camada. Mas aí ou você aumenta a tela dele aqui ou pressiona F11. Eu vou clicar aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl T aqui e vou aumentar um pouco. Centralizar ele aqui. Deixa eu procurar um melhor ângulo aqui para ele. Vou reduzir um pouquinho. Aqui, acho que aqui já está muito bom. Beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar uma sombra. Exatamente, uma sombra. Como é que a gente vai fazer uma sombra aqui? Vou criar uma nova camada abaixo da camada do Red Bull, tá? Nosso Red Bull. E vou na nossa caneta, a nossa famosa caneta lá do Photoshop, tá? Vou vir aqui em forma. Vou escolher a cor preta mesmo, tá? De demarcador. E simples. Vou clicar aqui. E vou querer uma sombra como se a luz estivesse vindo de cá, tá? Batendo aqui nele, fazendo a sombra aqui. Eu vou selecionar aqui e fazer essa seleção, tá? Eu vou explicar só uma coisa para vocês. O Photoshop ou qualquer outra ferramenta que dê para você fazer arte, criar, etc. É uma ferramenta muito livre que nos dá a possibilidade de fazer de diversas formas diferentes. Esse aqui é o jeito que eu achei que funcionou para mim. E eu gostei bastante do efeito dessa sombra. Tá legal? Então, se você conhece outro jeito, outro método de fazer essa sombra, vai fundo. Mas o jeito que eu conheço e que eu uso é esse aqui. Tá legal? Então, já fiz a minha seleção aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Vou diminuir um pouco a opacidade dela. Tá? E para mim, no momento já tá bom, mas a gente pode alterar depois. Vou confirmar aqui. Vou criar uma máscara de camada nela. Vou vir com a nossa ferramenta de gradiente. Legal? O gradiente ele já vai vir padrão assim, então você é só clicar e arrastar. Mas aí você também pode reduzir um pouquinho a opacidade do seu gradiente para ele não ir tão forte assim, tá? Olha aqui. Acho que
que ainda está muito forte a opacidade do nosso gradiente. Acho que agora melhorou. Certo, agora eu vou tentar colocar aqui um desfoque, tá? Então você vem aqui em filtro, distorcer, e vou tentar colocar, não, distorcer não, borrão, e tentar dar um desfoque gaussiano aqui. Qual foi a imagem que ele nos apareceu ali? Camada não editável. Então provavelmente a gente tem que converter, vamos clicar com o botão direito aqui, então a gente vai ter que converter em objeto inteligente, vir em filtro, borrão e desfoque gaussiano. Aí a gente pode aumentar ele aqui. E aí, novamente, igual ao Photoshop, tem os raios aqui e níveis de desfoque, né? Então você não bota nem tão forte e nem tão fraco ao ponto que não funcione, né? Então acho que aqui para mim já tá bom. Vou dar um Ctrl T e vou dimensionar ela aqui. Pressionar Ctrl e clicar na pontinha e arrastar, você consegue dimensionar ele aqui. Legal? Ctrl T novamente e aí a gente vai dimensionando. Vamos só diminuir um pouco aqui a opacidade da sombra. Bom, para mim tá legal, mas eu acho que ela tá um pouco distante. Então o que é que eu vou fazer para tentar aproximar mais um pouco essa sombra? Eu vou aqui no nosso Red Bull, vou em EFF aqui e vou em sombra externa. E aqui é o nosso estilo de camada, né? Você pode copiar todas essas informações aqui de sombra e eu vou trabalhar aqui somente na distância, né? Que você, com a ferramenta selecionada, você pode clicar e arrastar aqui para onde você quiser, para cima, para os lados, tá? Eu vou jogar para cá, que é onde está vindo a origem dessa sombra aqui, tá? E vou aumentar um pouco o tamanho e trabalhar um pouquinho na opacidade. Pronto, aqui para mim já tá legal. Bora ver um antes e depois sem a sombra? Olha só, já dá até ideia de volume, né? Mas eu acho que o tamanho dela ficou grande demais. E a gente pode diminuir aqui só um pouco o tamanho, para que não passe, não transborde ali nosso limite. Aceitar aqui e vamos ver novamente. Perfeito, para mim já tá bacana. Então, feito a sombra, tá legal? Eu gostei muito desse efeito da sombra aqui. Ficou bastante fiel, assim, não ficou muito fantasioso, tá? E ficou bastante nítido, né? Que você vê que tem a iluminação entrando aqui, tá? Batendo aqui no objeto, e aqui você vai ter uma sombra, né? Já que o objeto está tampando a luz que vem daqui. Então, o que é que a gente vai fazer agora falando de iluminação? Vamos vir nessa opção de nova camada de ajuste e vamos em níveis. Nos níveis aqui, eu vou pegar o preto e vou arrastar para o branco, ou seja, ele vai anular os pretos e os tons médios e aí vai adicionar mais branco. Vou clipar clicando na setinha aqui, legal? Vou clicar aqui em propriedades para ele sair. Vou selecionar a máscara e vou dar um Ctrl I, que é para ele me escurecer isso aí. E agora eu vou na ferramenta de borracha, que ele vai bugar de novo e eu vou ter que diminuir a tela, eu vou ter que aumentar a tela. Pronto. Nada que a gente não resolva, né? Nada que uma gambiarra não resolva. Olha só, bugou de novo. Então vamos trabalhar. Quando a gente for trabalhar em borracha ou pincel, a gente vai trabalhar com a tela contraída, tá? Então aqui estamos aqui já na camada. O preto já está selecionado aqui. Selecionar Alt, aumentar só um pouco e vamos... Calma lá que está muito forte. Vamos clicar com o botão direito e reduzir a dureza da nossa borracha. Vamos aumentar aqui um pouco, tá? E vamos adicionando a nossa iluminação. Acho que a gente pode diminuir um pouco o fluxo da nossa borracha. Não é tão forte assim. Então olha só. E a gente já consegue ir adicionando um pouco mais daquela iluminação. Aqui o que é que eu vou fazer? Vou aumentar um pouco o tamanho, clicando com o botão direito aqui, ele vai aparecer as opções, né? Tá certo? Então eu vou dar um clique aqui, segurar Shift, vir aqui embaixo,
Calma aí que eu acho que ficou muito forte. Vou diminuir aqui o tamanho. Legal. Então vamos dar um clique aqui, segurando o Shift, a gente vem até aqui. Legal. E aqui também. A gente vem adicionando aos poucos, assim, clicando e arrastando. Essas partes aqui também. E aqui também. Onde tiver entrada de luz, a gente adiciona. Vamos ver o antes e depois? Antes, depois. Olha só. Já dá outra cara ao nosso projeto. O que a gente vai fazer agora? Vamos aqui de novo. Vamos em níveis e vamos anular os brancos. Vamos adicionar aqui os pretos, né? Então, feito isso, vamos clipar. Clica nessa setinha aqui. Vamos clicar aqui em propriedade, dar um Ctrl I. Nossa borracha já está selecionada. Então aqui, já que a iluminação está entrando daqui e aqui já está fazendo a sombra, essa parte aqui tem que ser escura, né? Então vamos lá. Aumentar aqui, pressionando o Alt, clicando com o botão direito e arrastando para o lado, a gente dimensiona o tamanho da nossa borracha e a gente vem aqui, olha só. Aqui eu só dei um clique, segurei Shift e vim trazendo, né? Eu acho que aqui já não precisa de mais nada, eu acho que aqui já ficou muito bom. Legal. Vamos ver sem os efeitos e com os efeitos. Você vê que já dá outra vida ao nosso projeto. Legal. Olha só. E agora com todos os efeitos. Eu acho que só essa dica aqui, em um programa totalmente online, eu acho que eu já mereço o like e talvez até a sua inscrição aqui no canal. Legal? Então não se esqueça, tá? Deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Então vamos lá. Vamos clicar na primeira opção aqui, segurar Shift, clicar na última, dar um Ctrl G e vamos nomear essa pasta como Red Bull. Tá? Feito isso, aliás, a gente ainda não terminou nesse Red Bull aqui, porque eu vou dar só um charme aqui, legal? O que é que mais se diz no comercial da Red Bull se você beber? Ele vai te dar asas, então vamos adicionar asas para esse cara aí. Tá? Só clicar, segurar, arrastar aqui o seu material e aqui é simples, nada demais. Adicionei a primeira asa, vou dar um Ctrl J. Aliás, quando você for trabalhar com esses atalhos assim, não se esqueça de aumentar a tela, tá legal? Um Ctrl J aqui, aliás, já dei. Então vamos dar um Ctrl T, clicar com o botão direito e espelhar horizontalmente. Vou clicar Ctrl arrastar. Ctrl clicar, segurar e arrastar. Para ele não perder o rumo. Aqui para mim já tá bacana. Olha só, bugou de novo. Quando ele fica na tela grande, ele vai bugar, cara. Não sei porquê. A primeira vez que eu testei, não bugou. Mas agora ele tá bugando, então vai assim mesmo. Então eu vou pressionar aqui Shift, selecionar os dois, dar um Ctrl T. E vou dimensionar ele aqui, para não ficar tão grande. Agora está bacana. E agora sim nós temos o nosso Red Bull. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou clicar aí na tecla F11. Vou na nossa ferramenta de novo. Não, aliás, eu vou trabalhar já com o que temos aqui. Então vou aumentar a tela aqui. Vou no nosso Red Bull, vou dar um Ctrl J e vou arrastar ele lá para cima. Tá? Vou tirar ele da pasta de origem dele aqui. E vou tirar os efeitos. Vai clicar, segurar, arrastar para a lixeirinha. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou dar um Ctrl T nesse nosso Red Bull. Vou diminuir ele aqui. E agora sim, vou pressionar F11 para diminuir. Vim aqui na nossa pastinha e jogar essa asa para cá. Legal. Pressionar F11 para aumentar a tela aqui. Vou pegar a asa, vou arrastar para trás da camada do Red Bull, vou dar um Ctrl T nela e vou dimensionar ela aqui ao tamanho dessa latinha. Então, Ctrl J, Ctrl T, clique com o botão direito, espelhar horizontalmente, Ctrl arrasta para o lado aqui.
Vou selecionar tudo. Então, Ctrl G. Vou colocar Mini Red Bull. Tá? E vou converter em objeto inteligente. Agora eu vou dimensionar ele aqui, dar um Ctrl T e vou posicionar ele numa posição aqui de vinheta. Legal. Ele é mais ou menos assim. Vou confirmar aqui. Vou vir em filtro, borrão, desfoque de movimento. Como se ele estivesse dando a ideia de estiver voando, entendeu? A gente pode brincar aqui um pouquinho. Aumentar aqui a distância, o ângulo, etc, né? Acho que aqui já tá bacana. Talvez no tamanho dele a gente possa brincar um pouco mais, né? Isso é um pouco para ele não encostar as asas lá, né? Dou um Ctrl J e vou colocar uma versão bem menor aqui. Deixa eu ver aqui a posição que ele fique melhor. Acho que aqui, será? Aí. Dá um Ctrl T. Acho que aqui fica bacana, hein? Então eu vou confirmar aqui. E olha só, o efeito já vai ler nele também. Feito isso, vamos pressionar Shift, né? Clicar nos dois aqui. E vou colocar vinhetas Red Bull. Opa, Red Bull. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar mais uma camada. Vamos pegar a nossa ferramenta de retângulo, a cor preta mesmo, vamos colocar aqui por cima. Vamos dar um Enter para confirmar. Tá? Vamos converter em objeto inteligente clicando com o botão direito em cima dela. Convertido em objeto inteligente, a gente vem aqui em filtro, renderizar brilho da lente. E aí você já pode utilizar as informações que ele oferece aqui, ou você pode mesmo posicionar aqui o reflexo de lente que você quiser. Tá? Então aqui vai funcionar aquele esquema que eu expliquei para vocês, que a luz vai vir daqui e vai descer para o objeto aqui, entendeu? Então vou posicionar mais ou menos aqui, acho que fica bom. Vou me dar esse brilho aqui. Vamos aceitar, tá? Agora é só vir nas opções de mesclagem, tá? Então eu vou vir aqui em sobreexposição linear. Perfeito. Tá? Já dá esse efeito de como se estivesse nas nuvens, como se estivesse voando. Que afinal de contas era esse o efeito que eu queria, né? Então vamos confirmar aqui. Opa. Vou confirmar aqui e deixa eu ver se eu consigo dar um toquezinho especial aqui no distorcer. Não, no borrão, né? Desfoque gaussiano. Exatamente isso. Para ele não ficar com esse aspecto muito sólido aqui, né? Dá uma desfocada nele. Aqui já tá bacana. Então, ok. Vou criar uma máscara de camada aqui. Vou diminuir logo a tela antes que debugue, né? Vou clicar na nossa borracha, vou aumentar aqui ela um pouquinho e vou apagar, vou dar um clique mais ou menos aqui assim, melhor no branco, né? A gente vem apagando aqui. Eu acho que certas informações não são necessárias de ter, tipo essas bolinhas aqui, né, que ficaram. Acho que aqui já tá bacana pra gente. Vou aqui clicar em F11 novamente. E agora nós vamos adicionar o nosso texto. Tá legal? Antes disso, eu vou dar um Ctrl G aqui. Nessa opção. Não estou entendendo porque ele não está indo ele não está fazendo um grupo aqui. Acho que tem que selecionar mais opções para ele fazer um grupo, né? Enfim, vamos criar mais uma camada aqui e vamos no nosso texto. Tá legal? Vamos criar um texto aqui.
A ideia que eu queria fazer para esse trabalho era uma ideia de leveza, né? De como, tanto é que o background azul ele combina muito com o céu, as asas também, como de leveza, não somente por causa do produto que o comercial em si ele diz que dá asas, né? Mas também por causa do produto que diz que ele é zero açúcar, né? Então tudo que é zero açúcar dá aquela ideia de leveza. Então qual foi a frase que eu pensei para aqui, né? Muito mais leve, simples. Então a gente vem aqui, procura. Eu usei a fonte, eu não sei se já tá salvo aqui, tá? Mas deixa eu ver qual foi a fonte que eu usei para esse trabalho. Tá legal, a fonte que eu utilizei para fazer esse trabalho aqui foi a Caviar Dreams. Essa fonte aqui, tá legal? Anote aí, Caviar Dreams. E aqui, muito. Deixei o muito aqui só, tá? Então, Ctrl T. Vou aumentar aqui. Vou pressionar Alt, ou melhor, vou clicar aqui na nossa opção de seleção. Pressionar Alt, clicar e arrastar, que ele já duplica aqui também. Vou dar 2 cliques e vou colocar mais leve. Vou confirmar aqui e vou colorir os dois para branco. Quero a cor branca aqui. Confirmar aqui do mesmo jeito. Aceitar. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero deixar a perna do M como se fosse um complemento aqui do L, tá legal? Só dar um zoom para ter uma visão melhor aqui. Então vamos dimensionar aqui para não dar a ideia de estar um pouco distorcido. Acho que agora foi. Acho que agora está muito bom. Vamos selecionar os dois aqui, dar um Ctrl T e vamos aumentar um pouco. Vou dar um Ctrl G nos dois, colocar o nome título, vou selecionar aqui. Vou deixar ele no centro, né? Então Ctrl T aqui, tenta deixar ele no centro mesmo da imagem. Inclusive vocês podem trabalhar com as réguas aqui também, tá? E o atalho das réguas é o mesmo do Photoshop, é Ctrl R. Dá um Ctrl R, ele some, dá um Ctrl R, ele volta. Bom, adicionar... Droga, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ctrl T. Adicionado o título, o que a gente vai fazer agora? Vamos diminuir aqui, vamos na nossa pasta. Vamos pegar a logo do Red Bull. Tá? E a gente adiciona aqui, dá um F11 para aumentar novamente e vamos dimensionar para deixar ele lá em cima. Perfeito, aqui já tá legal, tá? Bom, aproveitando essa camada aqui, eu vou colocar um efeito de nuvem, tá? O efeito de nuvem, aquele fumaçado, não somente do gelado, né, da bebida, mas um efeito de nuvem como se fosse uma leveza, alguma coisa assim, como se ele estivesse de fato voando. Então vou aqui de novo na ferramenta de forma, né? Na cor preta, vou adicionar aqui. Só ter a visualização do título e da logo, né? Vou converter, clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente e a gente vem em filtro. Vem renderizar em nuvens. E aí ele já nos dá essa opção aqui. Então o que a gente vai fazer? Vai trabalhar nos modos de mesclagem, tá? Só que agora eu não lembro qual foi o modo de mesclagem que eu utilizei, então a gente vai procurar aqui junto. Vamos foi clarear. Vai procurar aqui junto. Tá legal, eu acho que foi essa, né? Diminuiu aqui um pouquinho a opacidade. Tá legal, foi essa. A gente pode diminuir a opacidade dele aqui. Criar uma máscara de camada. Vou diminuir para trabalhar com a nossa borracha antes que ele bugue. E vou apagar aqui. Olha só. Vou ficar só com esses efeitos aqui embaixo. Tá? Olha só. Dá um F11.
mudar aqui a ferramenta, dar um F11. E aí, bora ver antes e depois, né? Vai dar uma ideia de volume aqui na nossa imagem. Agora a gente pode adicionar o nosso título e nossa logo novamente. Vou selecionar aqui os dois, vou dar um Ctrl G, vou colocar sol e nuvem. Feito isso, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Deixa me ver. Vamos colocar um efeito de ruído. Como é que a gente faz um efeito de ruído aqui? E para que um efeito de ruído, né? Bom, percebe-se que toda a bebida gelada, ela nos comerciais, ela tem meio que um granuladozinho, alguma coisa assim, sabe? Se remetendo e fazendo com que a gente automaticamente associe a que está de fato gelada, né? Nos dê a sensação de querer aqui. Então eu vou criar uma nova camada aqui para fazer o nosso efeito de ruído. Vou de novo adicionar essa tela preta aqui. Clicar com o botão direito, converter a objeto inteligente. Vamos tirar aqui o título, né? Filtro e ruído. Vamos adicionar uma leve camada de ruído, essa daqui que ele já nos apresenta. E agora a gente vem aqui e escolhe a opção de ruído. Legal? Essa daqui eu acho que já está boa. A opção clarear, né? Ele dá um ruído bem de leve e aí você pode trabalhar esse ruído aqui no preenchimento dele, né? Na opacidade. Caraca, mentira que eu tava trabalhando com preenchimento esse tempo todo ao invés da opacidade, né? É porque fica logo aqui em cima, mas funciona do mesmo jeito. Mas no mais, não sei se eu trabalhei com opacidade ou o preenchimento. Enfim. E aí você pode aqui, ó, ir ajustando conforme você quiser. Tá? Dá um Ctrl G aqui, vou colocar ruído. E vamos de novo adicionar o nosso título aqui. Bom, para mim tá ficando bacana, mas eu vou adicionar um pequeno texto aqui, ainda usando a nossa fonte usada aqui. Qual é o texto que eu vou usar? Vou aqui no site da Red Bull Light, é isso. Red Bull sem açúcar, eu vou aqui no site da Red Bull e ele vai me dar esse texto aqui, ó. Asa sem açúcar, o Red Bull Sugar Free é Red Bull Energy Drink sem açúcar. Então eu vou dar um Ctrl C, pressionar F11 aqui, vamos voltar aqui para o nosso editor, vamos criar um novo texto aqui, Ctrl V, tá? Pressionar Ctrl e vamos adicionar ele aqui, vou confirmar ele, então Ctrl T, eu vou dimensionando ele aqui, diminuindo o tamanho dele. Dá um clique aqui, vamos dar um Enter, vamos selecionar ele todo e vamos botar ele para começar com o parágrafo do outro lado. Dá um Ctrl aqui, arrastar ele para cá e diminuir o tamanho dele. Porém, eu acho que essa fonte ficou um pouco esquisita, né? Desse jeito. Eu acho que eu vou colocar uma Bebas New aqui. Acho que a Bebas New aqui vai ficar boa. Que a Bebas New, ela tem essa característica de fonte de rodapé, né? Eu acho bem interessante. Vou confirmar aqui. Olha só como tá bonita a nossa imagem. O que é que vocês acharam, hein? Eu acho que já vale um like e já vale a inscrição de vocês aqui no meu canal, tá legal? Feito isso, eu acho que eu posso colocar esse rodapé aqui na pasta de título, não é isso? Então, vamos adicionar aqui, vamos tentar adicionar aqui. Ele não vai? Ele vai só se estiver aberto, né? Então, fechou. Feito isso, pessoal, agora só vamos trabalhar os toques finais, que basicamente eu vou vir aqui, né, nessa opção aqui de, cadê que ele aparece o nome, nova camada de ajuste, pesquisa de cores, e aí ele vai aparecer assim de início, mas eu vou escolher alguns LUTs, aqueles LUTs que a gente trabalha lá no final das artes no Photoshop, eles também tem aqui, tá?
Então, para mim é tudo novo aqui, então eu vou escolher alguns LUTs que eu vou achar legal, tá? E a gente vai testando. Deixa ele carregar. Tá legal, ele escolheu esse LUT aqui. O que é que esse LUT faz? Olha só, ele aumenta, ele intensifica as cores, né? Ele só dá uma aumentada na saturação dele. O que é que a gente pode fazer? Vem aqui na opacidade e reduzir um pouco a opacidade desse LUT. E agora a gente vê antes e depois, olha só. Ele já dá outra visão aqui para o nosso trabalho. Bom, basicamente é isso, tá? Para minha arte já está boa, já está bacana. E basicamente, pessoal, o intuito desse vídeo aqui é ajudar você que tem um computador assim, que não tem as configurações que o Photoshop exige, para você que talvez não tenha condições de bancar o plano do Photoshop, né, por talvez ser um pouco inacessível, mas aqui também é para provar que dá para trabalhar com outras ferramentas, tá? Quando você se torna designer, você aprende a criar arte e não a usar somente o Photoshop, tá? O Photoshop ele é uma das ferramentas que você consegue trabalhar, tá? Mas existem diversas ferramentas, então você é um designer, você não é um Photoshopper. Então, é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, tá? Compartilhem, acesse o meu canal lá no Telegram e no Instagram para você ficar por dentro de tudo. No canal do Telegram você tem acesso aos materiais. E, bom, para salvar aqui é da mesma forma. Vem aqui, exportar como, salvar mais. Inclusive aqui um negócio bem interessante. Ele tem como salvar como PSD, que ele vai salvar direto para Photoshop. Tá legal? Olha só, ele vai salvar em arquivo PSD. Então, eu acho que isso já vale a pena, tá legal? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau. Até o próximo vídeo.